E aí, galerinha do Pokémon, beleza? Como é que vocês estão? Hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês um vídeo um pouco diferente do que eu costumo trazer no meu canal, um vídeo um pouquinho mais sério, que é de processo de team building do time que eu fiz na última semana e a batalha em si contra a PokéMH. Vamos estar apresentando o time aqui para vocês e mostrando algumas coisas que eu gostaria de estar apresentando também, né? Esse time aqui, já tô avisando já que não é um time sério, né? É um time que eu buildei mais na zoeira já, porque até então eu pensei que nosso time estava desclassificado. Mas aí o Leafeon mostrou que a gente tem 0,09% de classificado. Enfim, vamos lá, né? Vocês puderam ver que eu tinha um Torterra, ele nem chegou a entrar em campo. E, sinceramente, ele não ia fazer merda nenhuma naquele jogo lá. Eu tava até pensando em sacar ele para Iron Moth em certo momento, mano. Porque, querendo ou não, ele é um Pokémon que não dá nem pra falar que ele é de nicho, mano. Porque ele depende muito de dar Shell Smash. E mesmo quando ele dá Shell Smash, ele continua mais lento que Booster Energy. E ele ainda, querendo ou não, não fica tão forte, mano. Por incrível que pareça, mano. Você bota fé que um bicho que dá Shell Smash não fica tão forte, mano. Vamos lá, a Moveset que eu usei no Torterra é Earthquake, por motivos óbvios, né? Um golpe muito forte no geral e tem stab. Eu não gosto de usar Headlong nele porque dropa Def e SPDF e ele fica vulnerável contra eventual Priority de King Gambit, por exemplo, depois. Então eu não acho que tem necessidade de estar usando Headlong nele, prefiro Earthquake mesmo, até porque depois do Shell Smash o dano fica bem satisfatório. Eu não gosto de usar algum golpe tipo Graz nele, porque infelizmente os únicos que ele tem é Bullet Seed, mas só compensa você usar o Dadinho, e eu não gosto do Dadinho nele, eu prefiro White Herb, e Hood Hammer, que eu acho uma bosta esse golpe, porque dá recoil, mano, e quando você toma muito recoil, você fica vulnerável a Priority depois. E Pokémon que é mais rápido naturalmente que você. Então eu só não gosto. Se ele tivesse Hornleash, mano, talvez eu considerasse usar. Mas não sei, cara. E eu uso Stone Edge principalmente por causa de Moltres, mano. Moltres é o que faz eu usar Stone Edge. Porque caso o seu oponente tenha terado já em algum momento da partida, você consegue dar hit kill nele, o que é muito importante. E por último, eu coloco um Terablast Ice. Que é principalmente pra você estar pegando coisa como Great Tusk, Landorus, Tinglu, essas coisas em geral, mano, esses Pokémon Ground aí. E eu acho bom, mano. E também tem algumas outras estratégias dele, que eu nem devia estar explicando, porque esse Pokémon é meme, mas que eu vou estar explicando depois, mano. Do porquê que Tera Blast Ice nele é bom, mano. Vamos lá. Eu gosto do combin de Deoxys com Eject Pack e Psycho Bust, porque além de ter um danão, acho que ficou bem visível isso na partida que eu fiz, ele sai de campo ou ele força a entrar coisas em campo que faz meus Pokémon aproveitar isso, mano. Eu gosto muito da interação disso aqui com o Slowking e Galar, por exemplo, que ele é conhecido como Mawau de SPDF. E, por exemplo, se você dá um Psycho Bust em um Slowking Galar AV, você consegue baitar um Ice Beam dele e você pode ter a Ice e dar um Free Shell Smash nesse momento, cara. Você pode até dar 2 Shell Smash se for o caso, mano. Porque a partir daí o Slowking Galar já não faz mais nada, mano. Ele fica bem passivão de forma geral, mano. E também o Regin Bolt, mano. Eu gosto bastante de Regin Bolt contra Slowking Galar. Caso você não pegue Poison, mano. Porque se você pegar Poison já complica um pouquinho, mano. Porque a partir do momento que você começa a subir Calm Mind, mais o Leftovers, você consegue aliar bastante ele, mano. E aí você fica bem forte de maneira geral, porque o Raging Bolt bate bem forte. E além disso, ele tem uma priority muito boa, que é Thunderclap, né? Então, assim, é forte, mano. E ele ainda mata os pássaros, tipo Moltres, Zapdos. Eu acho importante isso, mano. Principalmente pro Torterra e pro Deoxys. Porque o Deoxys, querendo ou não, ele acaba perdendo pra eles, mano. Principalmente pra Moltres. Porque o Moltres, quando é SPDF, o Ale é super de boa o Deoxys. Já que o Psycho Bust, você toma o drop. Então, assim, eu acho o Raging Bolt um bom Pokémon de maneira geral. Principalmente quando você consegue pivotear pra ele.
O próximo Pokémon que eu pensei é o Corvo, na verdade os próximos, né? Porque eu sempre faço esse core aqui, ó, que é Corvo e Cinderace. Só que o que eu tava vendo nesses tempos aqui que eu vou até jogar, depois de um ano? Que Corvo, de maneira geral, ele não tá bom, mano. Corvo eu acho que ele enfraqueceu muito, perdeu muito do potencial dele, principalmente por causa de Dragonite. Dragonite é um Pokémon que eu acho que tá muito fora da curva nesse meta. Eu, sinceramente, se tivesse um suspect dele hoje em dia, eu votaria pra banir, porque é muito imprevisível, cara. Eu sempre pensava que King Gambit é o Pokémon que mais se aproveita de Terra. King Gambit, era um Valiant, mas não é, cara, é Dragonite, mano. Ele é muito imprevisível por causa de Terra, e ele tem muito set também, mano. Às vezes você não sabe o que você tá enfrentando, às vezes tem que tomar cuidado com o Encore, às vezes tem que tomar cuidado com o set mais tanque, às vezes ele tem um Tera Blast que vai ganhar o jogo pra ele. Então, sabe, esse negócio é muito chato de lidar, mano. Eu, sinceramente, tô achando o Dragonite muito fora da curva, mano. E com Corvo não é diferente, mano. Porque uma das coisas que fazem um Dragonite sair do controle é Pokémon muito passivo na frente dele, mano. Geralmente era usado Body Press. É o set mais comum desse Corvo de utilidade, que pivoteia, né? Quando você não usa Iron Defense. Só que, na minha visão, cara, Body Press não tava bom, mano. Tipo, no máximo você vencia King Gambit com isso aí. Isso quando ele não terava Ghost. E aí, se ele tirasse Ghost, você já não fazia mais nada nele, mano. Você ficava inútil e eventualmente você ia perder pra ele, cara. Porque você não tem Iron Defense mesmo. Então, eu acho que até ficou bem visível na batalha que eu fiz. O tanto que Taunt é bom nele atualmente, mano. Porque daí ele já não perde pras coisas que ele deveria vencer. Que vencia no passado, né? Que, por exemplo, até contra o próprio Great Tusk que eu enfrentei, que era aquele setzinho de bulk up lá, o Taunt me ajudou, mano. Se não fosse por Taunt, se eu tivesse um Body Press, eu não ia fazer nada. Ele ia começar a subir bulk up e só ia ganhar o jogo por osmose, mano. Eu não teria o que fazer contra ele, mano. Então, assim, é uma boa opção, mano. Você força eles a te bater no Rock Helmet, né? Que é um item muito bom. E aí você consegue vencer. Tá certo que eu critei na batalha, né? Mas, querendo ou não, eu ia acabar ganhando, mano. Porque o Force ele me bater, né, mano? E o Rock realmente dá muito dano. Então eu só ia ficar dando Brave Bird, me curando. E ele ia ficar tomando dano em mim. E por último, o Cinderace, que é um Pokémon que eu gosto bastante, junto com o Corvo, né, mano? E em geral, mano. Não é nem com o Corvo, mano. Só no geral mesmo. Eu acho ele o GOAT dessa geração aqui. Ele é rápido, ele bate até que razoavelmente forte, ele pivoteia, ele tem priority, ele tem Court Change num meta que quase não existe de Fog, que só tem Great Tusk praticamente e outra versão do futuro dele que dá Rapid Spin. Então, por tudo isso aí, eu simplesmente acho o Cinderace muito bom e ele tá em praticamente todo o time meu, mano. Eu acho que ele é o GOAT da Gen, mano. E aqui, por último, mano, eu tava usando Ting Lu, mano. Por causa que eu descobri uma interação que pode ser legal, mano, mas que não tava dando muito certo, mano. Porque eu acho que eu acabei preferindo mais mobilidade mesmo no time, que é um negócio que eu gosto bastante, querendo ou não. Mas o Ting Lu, quando ele dá Ruination, né? Ele tira fixo 50%, metade da vida do Pokémon, né? Então, quando você faz isso em um eventual Great Tusk ou num Landorus, isso aqui fortalece muito, eventualmente, o Raging Bolt, né? Pra você dar dano neles depois e pra eles não ter switch. Então, assim, é uma opção colocar a Ting Lu, mano, mas eu acabei preferindo o Landorus mesmo, mano. Por mobilidade, por questão de mobilidade. E eu uso ele SPDF, mano, em vez de Def. Eu sei que o set de Def é o mais comum, mas eu prefiro o SPDF porque pega bastante surpresa, cara. Às vezes um Iron Valiant quer dar um Moonblast, não sei, não vai dar nada de dano. Um Gondengo, às vezes pensa que vai te matar e dá Make It Rain, também não tira nada. Um Dragapult, às vezes quer dar um Shadow Ball, não vai arrancar nada. E aí vai, mano. Eu gosto bastante desse set. Também uma interação legal é contra o Aeromorph, que é um bicho que pode vir a ficar perigoso. O Ale é super de boa. E, assim, é opcional, mano. Mas eu particularmente prefiro muito mais ele com SPDF do que Def. É opcional, mas eu prefiro ele assim, mano. E aqui, acho que eu já expliquei todos os Pokémon já, todas as interações que eu tinha pra falar, que eu consegui me lembrar.
Então eu gostaria, antes de mais nada, por mais que o Torterra seja meme, vou estar apresentando um replay aqui do Torterra que eu fiz, que mostra um pouco do potencial que ele tem, mano. Embora no final do dia ele seja meio meme e seja mais pra zoar mesmo. Aqui, ó, esse jogo aqui, eu não vou estar comentando muito, mas é um jogo que eu fiz na ladder. Meu oponente até tava um pouco high ladder, que... Aqui vocês vão ver, mano. Aqui já dá mais ou menos pra ver as coisas que eu tava falando sendo posta na prática. Vamos soltar o replay aqui então. Opa. Deixa eu abaixar um pouco o volume aqui, né? Que tá muito alto. Deixa eu tirar o som dos Pokémon também. Aqui, ó. Eu não vou estar comentando muito, porque eu quero mais comentar sobre o jogo que eu fiz mesmo na PTPL. Então, eu quero mais que vocês vejam mesmo. Aqui, ó, eu vou dar uma pulada nos turnos aqui. Eu não me importo de sacrificar o Ting Lu, desde que seja para dar um dano considerável no King Gambit já. Eu acho muito importante o King Gambit tomar dano no decorrer da partida. Vamos lá, dando Jockey Helmet. Aqui ele já tá bem vulnerável já. Aqui, ó. Essa interação é bastante comum, cara. O Coisa força muito o Slow King a entrar na cara dele. E aí você pode puxar o Smash. Aqui, ó. Aqui é um turno interessante, porque o cara provavelmente predictou um eventual Stone Edge. Então ele tirou Fire. Ele poderia sim ter dado, sei lá, Hurricane, se ele tivesse. Eu não sei se é comum em Moltres estar carregando Hurricane. Ou até mesmo um Will-Wisp. Ele já ia estragar o Torterra perto da partida. Mas ele preferiu dar Horror. Não sei se foi o certo, mano, mas ele deu Horror. Aqui, ó, eu já forcei um Tera, muito importante isso. Baitei ele, o Slow King de volta. O Slow King é bem passivo perto de Torterra. E aqui vai começar, mano. Ó, já tinha causado dano, não que importou, porque ele já tinha terado com Moltres. Então seria Hit Kill. Também é visível como é importante ser Earthquake em vez de Headlong, senão eu já estaria vulnerável a Priority de Sucker Punch, por causa dos drop. E acabou, mano. Aqui, ó. Por mais que ele não seja forte, esse aqui é um dos exemplos do quanto que ele consegue abusar de algumas eventual fraqueza. Até mesmo com Kyurem é possível fazer isso. Que você pode simplesmente ter a Ice no eventual Freeze Dry dele. E aí você começa a subir o Smash, mano. Assim, forte e viável, não dá pra falar que ele é, mano. Mas é mais pra se divertir, mano. E o importante é que às vezes dá pra você fazer, mano, as coisas. Mas enfim. Agora a gente vai estar comentando aqui também o jogo, né? Que eu fiz pela PTPL. E vamos ver aqui o que dá pra extrair dessa partida, mano. Eu vou estar cancelando essa gravação aqui, porque eu esqueci de abrir a aba. E espero muito que dê pra... que eu saiba editar pra juntar os dois vídeos depois. Porque senão eu vou ficar muito puto, mano. E daí eu vou ter que gravar tudo de novo, mano. O que eu apresentei até então. Vamos lá. Cancelar aqui. Salve, rapaziada. Se eu tô gravando essa parte aqui da batalha da PTPL, é porque eu soube editar os dois vídeos. Então eu vou estar emendando um no outro. Então, vamos lá. Vamos estar comentando esse jogo aqui. Que foi um jogo bem esquisito, tá ligado? Eu não acho que eu joguei bem ele. Mas deu a boa, mano. E deu pra mostrar principalmente o que o Corvo com Taunt consegue fazer, mano. Que meio que ele carregou o jogo. E se fosse o set padrãozão dele, eu só teria perdido contra o Great Tusk mesmo, mano. Eu já não ia fazer mais nada e eu ia perder o jogo pra ele. Então, vamos dar play aqui, que eu não lembro ao certo como que foi as play que eu fiz aqui no jogo. E vamos comentando aqui. Enquanto isso, deixa eu só tirar o som pra não estourar o áudio com tudo já, né? Então, vamos soltar aqui. Vamos lá. Eu comecei com Deoxys, lead.
porque eu sabia que ele ia começar também com Deoxys, né? E às vezes os Deoxys são, tipo, puramente mais uau, assim, tá ligado? Com HP, essas coisas. Então, assim, eu pensei em só chegar dando dano mesmo e é isso, mano. Não tem muito segredo, mano. Só quis começar assim mesmo. E também eu não comecei com Landros, mano, como um eventual lead, porque eu posso considerar que o Deoxys tem Ice Beam, mano, que é algo que existe. Esse aqui, por exemplo, que eu tô usando, tem. Então, sei lá, se chegar de Deoxys tomando, se chegar de Landros tomando um Ice Beam na cara do Deoxys, nossa, eu expliquei tudo errado, né? Se chegar com o Landros seu já tomando um Ice Beam na cara é foda, né, mano? E o mesmo vale pra Corvo, que você pode tomar um Thunderbolt. Então, no que eu julguei, o Deoxys era o lead mais comum mesmo e o mais safe. Vamos lá. Eu dei Shadow Ball aqui, deu um dano considerável. Ele aproveitou para subir Rocks. Aqui, infelizmente, eu perdi a Tai. Se eu tivesse ganhado, seria bem bom para mim, né? Porque eu poderia preservar mais esse Deoxys, principalmente contra a Moff. Mas tá bom. Ele conseguiu colocar Rocks, eu consegui matar o Deoxys dele. E aqui chegou o Argepon. Eu preferi terar logo, só pra matar isso aí. Porque nunca se sabe o que essa merda faz. Eu acho esse bicho muito forte. Não dá pra saber se ele ia ter sei lá, um Swords Dance com um Play Wolf. Ou ia enfraquecer o Corvo depois, dando Swords Dance. Sei lá, mano. Eu só queria matar isso aqui o quanto antes, mano. Porque o Argepon é um boneco que precisa morrer, mano. Então só terei aqui, foda-se, mano. Só terei sair de campo, mano. Se é certo essa play ou não, provavelmente não, mano. Mas eu quis fazer. Pronto. Eu gosto de jogar na vantagem também, mano. Independente das consequências futuras. Vamos lá. Eu já tinha matado 2 Pokémon aqui. Meu Landros SPDF. Eu particularmente não entendi essa play da PokéMH. Pra mim não fez sentido nenhum essa play. Não sei o que ela quis fazer aqui, mano. Então, sei lá, só deu um Shadow Ball, deu 0 de dano. E eu matei com Earthquake depois. Pra mim, perder um Pokémon à toa, que poderia até ser bom, eventualmente. E aqui entrou o Great Tusk, mano. Aqui acho que começa de fato os highlights da batalha, mano. Porque a PokéMH tinha 3 Sweeper ainda, que ia ser bem perigoso pra mim. O Iron Wolf, o Great Tusk e o Dragonite, né? Então aqui com medo de Ice Spinner eu tirei. E ele começou a subir o Bulk Up, né? Vamos lá, subiu o Bulk Up. Ó, aqui nesse ponto, mano, se eu fosse um Corvo com Body Press, eu teria perdido o jogo, mano. Porque, ó, subiu o segundo Bulk Up. Aqui eu já não tenho mais dano, mano. Aqui eu já não teria mais dano pra matar isso aqui no Brave Bird, mano. Ele já ia me olhar super suave, mano. Por causa da def disso aqui é insana, mano. Dei Taunt. Agora eu já não preciso me preocupar tanto, porque ele é forçado a bater no Rock Helmet. Aqui acho que ele tentou dar mais um spin pra passar eventual Deoxys. Porque ele precisa de 2 boost pra passar Deoxys. E aqui eu tava suave, mano. Foi só começar a bater. Aqui eu critei, mano. Deu 74%. Mas acredito eu que não importou de nada isso aqui, mano. Porque, como eu falei na primeira parte do vídeo, eu só ia começar a me curar e bater, me curar e bater, mano. E ele por si só já ia ter que ser forçado a ficar dando Ice Spinner em mim, mano. Então ele ia tomar dano do Rock Helmet. E aí tava bem suave essa situação já, mano. Tudo por causa do Taunt, mano. O Taunt é muito importante no Corvo nesse meta, mano, de Dragonite. Vamos lá. Aqui eu me curei um pouco. Muito importante manter o Corvo saudável por causa do Dragonite. Aqui talvez tenha algum fundamento a play do Golden Goal. Ela quis dar um pouquinho de dano no Landros pra deixar na range da Moff, sei lá. Pode ser. Aqui eu tava pensando em sacar o Torterra, mano, porque quando eu terei com o Deoxys Therapy Psychic, ele já não fazia mais nada nesse jogo. Ele não serviria pra mais nada, mano. Ele ia tomar o Speed do Dragonite
e ia morrer pra um Fieridense da Mof, mano. Aqui ela matou eu, isso aqui é o Deoxys. Ela pegou o buff, infelizmente. Cara, aqui eu não esqueci de comentar, mas quando eu fui ver depois do jogo, né? O meu Landros, por mais que ele fosse SPDF, ele tava com um Nature que ganhava Def, mano. Então, tipo, ele tava effortado em SPDF, né? Mas ele não tava ganhando SPDF na Nature, né? Então, aqui, ó. Ele entrou com 53%. Cara, eu teria que calcular pra ver se dava pra tancar, mano. Se eu tivesse com um Nature que dava SPDF junto com os efforts, né? Tanto que eu falei aqui, ó, não vai dar tempo de calcular, seja o que Deus quiser. Porque eu me lembro vagamente, mano, que o Landros consegue tancar nessa range, mano. Eu vou tentar fazer o cálculo depois e ver se é possível editar aqui e postar junto com o vídeo, mano. Pra ver quanto que dá. Porque eu não consegui calcular na hora da batalha, né? Mas enfim, não ia tancar mesmo, ela acabou me matando. Mano, aqui eu já te pensei, porra, eu perdi de novo, mano. Fudeu, consegui perder. Mas, por sorte, o Cinderace tancou, mano. O Cinderace conseguiu tancar. Aí, ó. O Cinderace tancou. Eu não sei se o... Como que fala? O Thunderclap ia conseguir matar. Não sei, mano, porque a SPDF da Mof é bem alta, viu? Então, talvez até não, velho. Só que esse cálculo eu já não vou fazer, mano. Mas, enfim. Eu consegui tancar um e consegui dar dois. Aí já tava garantido eu vencer a Mof, desde que ela não fosse Terra Ground, né? Aqui entrou o Bolt. Aqui eu confesso que posso ter jogado um pouco mal, se pá, mano. Talvez, mano. Não dá pra saber. Porque isso aqui podia muito bem ter a Ground, né, velho? E se ele terasse Ground, eu perderia o jogo aqui nesse turno mesmo. Mas enfim. Não terou, não foi o caso. Matei com o Thunderclap. Aqui chegou o Dragonite. Olha isso, mano. Nossa senhora, voltei tudo, mano. Pera aí. Pera. Entra aí. Aí, aqui. E olha isso que bizarro, mano. Imagina se isso aqui fosse Encore, mano. Ele ia me locar no Thunderclap e daí já ia começar a ter turno de Dragon Dance já, mano. Imagina se isso fosse, tipo, sei lá, algum set neutro que ganhasse de Corvo, mano. Quão fudido eu tava, mano. Mas sorte que não era, mano. Não tinha Encore. Não tinha Encore, consegui dar um dano muito bom. Me ajudou bastante. Matou, não me importava de morrer, eu só queria dar dano mesmo. E aqui só foi dar o taunt para ele não começar a subir Dragon Dance mais Roost. E eu poder matar. Revelou Terra Flying. Não deu nada de dano. 35 com crítico. Me curei para garantir. E basicamente aqui só foi começar a clicar Brave Bird e ganhar, mano. Porque a partir daqui eu já waleava ele e não deixava ele se curar mais, mano. Então aqui foi suave, mano. Aqui eu ganhei o jogo. De fato, não foi uma partida bem jogada pela minha parte, eu admito isso. Torterra não é um bom Pokémon, tanto que ele nem entrou em campo essa batalha. E mesmo se entrasse, acho que ele não ia fazer porra nenhuma, tá ligado? Porque, olha, ele precisaria dar um Shell Smash ainda, ia ficar mais lento que a Mof. E é isso, mano. O Pokémon é meio useless, tá ligado? Eu já tinha usado também o Terra com o Deoxys, então ele não teria muita utilidade, ele não ia ganhar de Gortusk, enfim, é isso, mano. Eu acho que não tem muito mal o que comentar, vamos ver, seja o que Deus quiser, semana que vem, mano. Semana que vem não, já é essa semana já, né? Eu marquei sexta-feira, às 5 da tarde, se não me engano, pra jogar. E vamos ver, mano. Vou ver se eu trago um time mais sério pra jogar, tento jogar um pouco mais sério também. Porque aqui, enquanto eu tava fazendo esse jogo, eu pensei que nosso time tava eliminado já, mas 0,09, né? Ainda existe uma chance de fazer milagre, mano. Mas enfim, mano. Espero que vocês tenham gostado desse formato full precarizado que eu gravei aqui. E qualquer coisa comenta aí, mano. É isso. Falou.